Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Oremos. Deus, te pedimos que o Senhor venha falar conosco nesta noite através da Tua Palavra. Ilumina, Deus, a nossa mente, para que possamos compreender aquilo que está escrito e que essa palavra seja uma palavra viva nos nossos corações, possa alcançar, Deus, as nossas necessidades, as nossas debilidades, amado. Que essa palavra possa nos exortar, nos corrigir, nos animar, nos restaurar nessa noite. Pedimos, Pai, a Tua direção, a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O tema do sermão desta noite, eu retiro desse versículo e na resposta a este versículo, Deus é por nós. Amém? Você crê nessa verdade? Deus é por nós. O apóstolo Paulo está nos convidando, meus irmãos, a olharmos para o grande amor de Deus, o sacrifício de Cristo ali na cruz. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia e o nosso coração está sendo preparado também já para este momento. E diante de um texto como esse, diante de uma palavra como essa, palavra que traz ânimo ao nosso coração. Este é um daqueles textos que, quando nós estamos assim um pouco cabisbaixos, tristes, quem sabe desanimados, desiludidos, decepcionados, em dúvida, quando nós recorremos à palavra e encontramos esse texto aqui, ele tem o poder de nos renovar. A palavra do Senhor tem o poder de nos levantar, de nos restaurar. Uma palavra tremenda que Deus fala a nós através do apóstolo Paulo. E essa palavra, meus irmãos, eu creio que ela nos leva a algumas atitudes. Eu queria destacar pelo menos 3 atitudes que nós somos levados, convidados, quando nós lemos um texto como esse. Quando nós somos colocados diante dessa grande verdade que Deus, Ele é por nós e que ninguém pode ser contra nós, porque Deus está conosco. Estas 3 atitudes, meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês nesta noite. A primeira delas, quando nós lemos esse texto e nos deparamos com esta verdade, nós passamos então, meus irmãos, em primeiro lugar, a confiar plenamente no Senhor. Essa é a primeira atitude que deve estar presente no meu coração e no teu coração, uma atitude de confiança. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? O apóstolo Paulo começa dizendo assim, que Deus Ele é. Ele não está colocando aqui, meus irmãos, uma condicional, embora apareça aqui o se Deus é por nós, esse se não é condicional, é uma afirmação, considerando que Deus é por nós, quem será contra nós? Não é que Deus foi, não é que Deus será,
ou talvez Ele seja. Não, Deus é. Essa é a certeza, essa é a convicção do meu coração, do seu coração. E quando nós começamos a pensar nesse Deus que é, eu pergunto para você, quem é Deus para você? Quem é Deus para você? A nossa confissão de fé define, ou traz uma definição de Deus, a respeito de Deus, quando diz assim: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e suas perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, tudo fazendo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso, verdadeiro remunerador dos que o buscam e, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Quem é Deus para você? Nós precisamos conhecer a Deus. Há um livro, meus irmãos, O Conhecimento de Deus, e eu já devo ter indicado ele algumas vezes, vale a pena ler, do Packer. E ele fala sobre essa questão de nós conhecermos a Deus. E quando eu pergunto quem é Deus para você, eu poderia perguntar: você conhece a Deus verdadeiramente, profundamente? Talvez você possa pensar assim: bom, eu conheço Deus, eu venho na igreja, eu já ouvi centenas de sermões, de estudos, sou aluno da escola dominical, já participei até de cursos teológicos, eu conheço Deus. Você conhece a Deus? Quem é Deus para você? Lá em Oséias está escrito uma palavra que nos faz pensar. Oséias diz que o meu povo, o povo estava morrendo por falta de conhecimento. E ele diz assim ainda, que nós deveríamos conhecer a Deus. O versículo 3 do capítulo 6 diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós devemos conhecer a Deus e prosseguir conhecendo a Ele. Nós jamais vamos completar, meus irmãos, esgotar esse conhecimento. No final do ano passado, eu e o Arthur, enfrentamos o desafio de montar o cubo mágico. Eu nunca tinha montado o cubo mágico e para mim aquilo era uma coisa assim do outro mundo. Como é que se monta esse brinquedo, né? E eu via na televisão, via aqueles concursos que as pessoas montavam rapidamente ali, em menos de alguns, até em questão de segundos, monta aquele cubo mágico. E é uma coisa assim que a gente fica, não é? Alguns até hoje talvez não saibam como montar o tal do cubo mágico. E nós aprendemos a montar. Descobrimos que tem uma fórmula, não é, que você utiliza, e através dessa fórmula, é uma coisa assim bem programada, bem matemática, você tem uma solução para o cubo mágico. E foi uma vitória muito grande, não é? Eu consegui, não é, através da fórmula, e o Arthur, na prática, ele rapidamente consegue já montar, não é, o cubo muito mais, não é, a mente muito mais aberta aí para essas questões, não é? Mas veja, o cubo mágico montou, acabou o mistério. Não tem mais graça, não tem mais um mistério, né? Outras coisas, outros desafios vão surgir. O conhecimento que nós temos, meus irmãos, das coisas é assim: a gente aprende, resolve e acaba. São conhecimentos limitados, são conhecimentos que a gente fica feliz quando aprende alguma coisa, até podemos nos gabar, né, por ter aprendido a fazer algo, né, a fazer algum serviço, quem sabe as mulheres a fazer uma sobremesa ou a fazer um prato. Agora, esse conhecimento não tem nada a ver com o conhecimento de Deus. Em relação a Deus, à medida que nós conhecemos a Deus, que nós buscamos a Deus, esse conhecimento, meus irmãos, ele nos humilha. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus,
a gente vai compreendendo que nós não somos nada, que nós somos pó. O quão pequenos nós somos diante da grandeza de Deus. O conhecimento de Deus nos humilha e expande a nossa mente também. Packer, ele vai dizer isso no seu livro. E o apóstolo Paulo diz também, lá em Romanos, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele, para que venha a ser restituído, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A palavra de Deus revela Deus a nós. Jesus é a revelação plena de Deus, é o Deus entre os homens, é um Deus que se mostra, é um Deus que se faz conhecido. Deus não é um Deus enigmático, Deus não é um Deus, meus irmãos, para poucos que vão conseguir chegar ao conhecimento dele, não. Todos nós temos condição e devemos conhecer a Deus e buscar a cada dia esse conhecimento. A confiança que nós precisamos ter vem exatamente deste conhecimento que nós temos a respeito de Deus. Certa vez Filipe perguntou a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E o Senhor respondeu para ele: mas Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês e vocês ainda não me conhecem? Vocês ainda pedem para ver o Pai? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como você está dizendo, mostra-nos o Pai. Deus se revelou a nós em Cristo Jesus. Você conhece Deus? Você conhece plenamente a Deus? Paulo está dizendo, se Deus, esse Deus que nós conhecemos, é por nós, quem será contra nós? A atitude de confiança vem através do conhecimento que eu e você temos que ter de Deus. O Deus cuja palavra diz que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer no meu lugar, para morrer no seu lugar. No versículo 32, Paulo diz: aquele que não poupou o seu próprio filho. Deus não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou. E nós conhecemos isso, e nós sabemos desta verdade. Por isso nós precisamos confiar no Senhor. Meus irmãos, quando eu leio esse versículo, vem à mente Abraão. Se lembram de Abraão, o pai da fé? Deus prometeu a Abraão um filho, filho da promessa. Abraão esperou muito tempo para que esse filho chegasse, mas chegou, Isaque. O filho que Deus havia dito que seria ali a grande descendência, a grande nação de Abraão, começa com o Isaque. Isaque, com certeza, meus irmãos, o filho da velhice de Abraão, um filho amado, um filho querido. Nós que temos filhos, sabemos o quanto um filho é importante para nós. O que nós não estamos dispostos a fazer pelos nossos filhos. Um filho, meus irmãos, é algo assim especial. A bênção da paternidade, da maternidade é algo assim maravilhoso. Você ter um filho, não é? E quem tem um filho sabe disso. Você é capaz de tudo pelo seu filho, de absolutamente tudo. Você daria a sua vida no lugar, não é, dele, se assim fosse possível. Você trocaria a sua vida pela vida dele. Você se entregaria no lugar dele. Meus irmãos, imagine Abraão. Ele tem esse filho, o filho da promessa, já na sua velhice. Imagine esse filho crescendo. Meus irmãos, a Bíblia não nos conta os detalhes, mas a gente pode imaginar, e não é diferente de nós hoje. Uma criança crescendo dentro de casa, os amores, os momentos, as alegrias, as brincadeiras. E Abraão está ali vivendo a promessa de Deus
curtindo aquilo que Deus disse para ele: você vai ser pai de uma numerosa nação. E o menino vai crescendo, e Abraão vai vendo a bênção do Senhor se realizar, a bênção do Senhor se concretizar. Abraão, servo obediente, Deus dizia a Abraão, e ele dizia sempre: Senhor, eis-me aqui. Mas um dia, Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Mas naquele dia a palavra do Senhor para Abraão foi: Abraão, eu quero que você pegue o teu filho, o teu único filho, a quem você ama, e oferece ele em sacrifício. Eu vou te mostrar o lugar, e eu quero que você leve o teu filho até lá e o ofereça em sacrifício, em holocausto para mim. A palavra diz que Abraão ouviu a palavra do Senhor, e no outro dia de madrugada ele se levantou, cortou a lenha. Era necessário a lenha para fazer o holocausto e o sacrifício. Pegou o seu filho, os seus servos, e saiu em obediência à palavra do Senhor. A Bíblia diz, meus irmãos, em Gênesis 22, que Abraão caminhou 3 dias. A ordem de Deus era: Abraão, você vai me sacrificar o teu filho, o teu único filho, a quem você ama. Está escrito assim no versículo. E Abraão foi 3 dias. Você pode imaginar a cabeça de Abraão? 3 dias, andando, caminhando. E eu fico imaginando, meus irmãos, o que vai passando na mente daquele servo de Deus. As imagens, as risadas, os choros, as alegrias, os sonhos. Ele estava indo cumprir a ordem de Deus, e a ordem de Deus era: você vai me sacrificar o teu filho. E ele saiu resoluto para fazer aquilo que Deus havia dito para ele fazer, em obediência ao Senhor. Mas demorou 3 dias para ele chegar no lugar, meus irmãos. Essas 72 horas talvez tenham sido as horas mais longas da vida de Abraão, até ele chegar naquele lugar. E a Bíblia diz que, chegando próximo, ele deixa os seus servos e vai apenas com Isaque, o seu filho, e ali a lenha, o cutelo. Isaque devia ter por volta de 12 anos. Isaque, meus irmãos, começa a perceber que algo está diferente ali. E a Bíblia diz que Isaque pergunta para Abraão: pai, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo aqui o cutelo, está tudo pronto, o fogo, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Abraão não poderia mentir. Mas ao mesmo tempo Abraão não poderia, meus irmãos, dizer para Isaque: Isaque, é você. Abraão, ele vai dizer: Deus proverá. E ele continua. Quando chega no exato lugar que Deus havia dito, é aqui, ele para e ele começa a preparar ali o holocausto, a madeira, o fogo, tudo prontinho. A Bíblia diz que ele amarra Isaque. E agora Isaque já sabe muito bem o que vai acontecer. Ele já está entendendo perfeitamente. E Isaque, meus irmãos, não está ali pacientemente esperando o que vai acontecer. Tendo essa consciência, tendo essa concepção, com certeza, esse menino está chorando. Esse menino está clamando. Mas Abraão está ali. E ele vai cumprindo a vontade de Deus. E ele vai cumprindo a determinação de Deus. Ele pega, meus irmãos, no machado, no cutelo, para imolar o seu filho. E a palavra de Deus diz que quando ele levanta a mão, o anjo do Senhor brada: chega, Abraão, chega. Você já provou que me ama. Não é necessário fazer mais isso. E diz o texto, meus irmãos, que ali, entre os arbustos, estava um carneiro. O Senhor havia providenciado o cordeiro para o sacrifício. Isaque não seria sacrificado. Isaque foi liberto, porque Isaque, meus irmãos, era apenas um tipo. Algo iria acontecer lá na frente, que já estava profetizado em Gênesis 3,15, o descendente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente, mas Isaque não era o descendente da mulher. O descendente da mulher é Jesus. Mas Isaque simbolizava Cristo. Mas ele foi poupado. O animal estava ali para ser sacrificado. Muito tempo depois, Deus enviou o seu filho a este mundo, o seu único filho. E ele veio e ele sofreu.
E ele foi levado à cruz. E nós sabemos que ali na cruz, Jesus passou por todas as aflições, todos os escárnios. Jesus, ele sofreu. Colocaram na cabeça dele uma coroa de espinhos. Ele pediu água para beber e lhe deram vinagre ao invés de água. Ali na cruz, ele padeceu. Ali na cruz, ele sofreu. Mas diferente de Isaac, ele não foi poupado. O Pai o deixou ali na cruz. O Pai não o substituiu. Ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, ele foi até o fim. Isaías diz que ali ele estava sendo esmagado, moído. Sabe quando você moe carne, né? Ali no açougue? A ideia é essa: Jesus estava sendo moído pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades, por conta do nosso pecado. E o Pai não poupou o seu único filho, mas Ele o entregou por amor a mim, por amor a você. E Paulo está nos lembrando isso. Você não confia neste Deus? Você não confia nesse Senhor? Se Deus é por nós, Ele não poupou o seu próprio filho? O que Ele vai poupar, meu irmão? Ele deu o melhor que Ele tinha. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus generoso. O Deus que nós servimos não é um Deus mesquinho. O Deus que nós servimos não é um Deus que está ali pronto para nos castigar. Não. Lá em Jeremias, ele vai dizer ao profeta, o povo estava no cativeiro, o povo estava ali sofrendo, não estava entendendo o que acontecia, mas Deus diz, através do profeta, fala para eles, eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem um plano, Deus tem uma vontade, a vontade de Deus sempre é a melhor, porque o nosso Deus é um Deus bondoso, o nosso Deus é um Deus generoso, e a cruz, meus irmãos, revela a bondade de Deus, a generosidade de Deus. Paulo vai dizer que Ele é infinitamente poderoso, ele é poderoso para nos dar infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Por isso, diante desse texto, a primeira atitude minha é de confiança, porque eu conheço Deus. Quem conhece Deus, experimenta na sua vida essa verdade, porque Ele nos amou, meus irmãos, não pelo que nós éramos, porque nós éramos pecadores. Simplesmente Ele nos amou, inexplicavelmente Ele nos amou, graciosamente Ele nos amou, e Ele não poupou o seu próprio Filho. Ora, Ele não nos dará graciosamente, junto com Cristo, todas as coisas? Portanto, em primeiro lugar, confia no Senhor. Confia no Senhor. Essa é a primeira atitude que você tem que ter na tua vida, meu querido. E esse texto te convida a ter essa atitude. Deus é por você, Deus é por nós. Confia no Senhor. Amém? A segunda atitude, diante dessa verdade, diante desse texto, meus irmãos, é que nós precisamos viver uma vida com ousadia. Ousadia. Ah, meus irmãos, viver uma vida corajosamente. Aquilo que Deus fez por mim, aquilo que Deus fez por você, nos leva a viver assim, não covardemente. Paulo diz a Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia. Deus não nos chamou para sermos covardes. Deus nos encheu, meus irmãos, de um espírito de força, de coragem, de intrepidez. Assim deve ser a minha vida, assim deve ser a sua vida. É interessante notar que o Senhor é conhecido como o Senhor dos exércitos. Porém, lá em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 8, ao exército de Israel, Ele é o Deus dos exércitos de Israel. Mas Ele tem uma palavra para o exército de Israel. Olha, se alguém de vocês, não é? Essa era a instrução, antes da guerra, chega para o povo e diz lá para o exército, se alguém de vocês está com medo, se alguém de vocês não tem coragem, volte para casa. Volte para casa.
fique lá com seus irmãos. Até para que esse desânimo não contagie os outros. Mas Ele era o Senhor dos exércitos, sim. Mas Ele quer ver na minha vida e na tua vida, e é isso que Ele faz conosco. Essa coragem, essa intrepidez, essa ousadia. É isso que tem que estar presente nas nossas vidas. Lá em Hebreus, falando a respeito do que Cristo fez, o autor aos Hebreus diz assim: tendo, irmãos, ousadia, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Aquele lugar onde no passado ninguém podia entrar, mas agora ousadamente nós entramos. Nesta noite, nós estamos mais uma vez adentrando no Santo dos Santos, na presença do Senhor. Deus está aqui. Naquele tempo, meus irmãos, no passado, a glória de Deus se manifestava ali no santo lugar, atrás das cortinas. Agora não, a glória de Deus se manifesta aqui, entre nós, na minha vida, na tua vida. E você precisa então ter ousadia para viver tudo isso, ousadia para experimentar todas estas verdades. Sabe, queridos, Deus, Ele não nos salvou, Ele não nos libertou e nos colocou dentro de uma bolha. Imagine, seria interessante, para alguns, essa imagem. Bom, já que Deus nos salvou, então, a partir de agora, eu não vou ter mais problema. Eu não vou ter mais sofrimento. Eu não vou ter mais dor. Não é assim? Alguns poderiam pensar dessa maneira, mas Deus não nos deu um antídoto para o sofrimento. Não nos deu. Por isso nós precisamos viver ousadamente. O versículo 33 diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será fome? Será nudez? Será perigo? Será espada? O que pode separar você deste amor de Deus? O que pode separar você do amor do Senhor? Estas coisas virão. Pastor, tribulação pode vir? Pode. Angústia, fome, nudez, perigo, espada, tudo isso. Mas eu não tenho medo dessas coisas. Eu vou viver ousadamente, porque Deus é por mim. E se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Estas coisas virão. Seguir a Cristo não significa, meus irmãos, não ter dor. A dor, ela estará presente nas nossas vidas, ela continuará. Enquanto nós vivermos aqui, nós sofreremos dores. E a pergunta é: o que tem te paralisado? Será que é a dor? Será que é o sofrimento? Será que são as decepções? O que você espera para 2020, meu irmão? O que você está esperando para este ano que estamos começando? Será que você ficou parado lá em 2019 e continua parado, não é? Até agora? Onde estão os teus sonhos? Onde estão os teus projetos? Aonde você parou e que você precisa retornar a partir de agora, 2020? Ousadia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu não sei aquilo que te paralisou. Talvez estas coisas podem tentar ou até conseguem nos derrubar, mas nós temos que conhecer a Deus, confiar plenamente nele e sermos ousados. Mesmo diante de tudo isso, permanecer de pé. Meus irmãos, você só vai conseguir viver neste mundo, contrariar esse sistema. Paulo diz: não vos conformeis com este século. Como é que você consegue isso, meu irmão? Se você não for ousado. Se você não for ousado, você vai se conformar. Você vai ser mais um no meio da multidão. Todo mundo vai para um lado, você vai para um lado também. Todo mundo faz assim, você vai fazer assim também. Você tem que ser ousado para ser diferente. Para chegar lá no trabalho, para chegar lá na escola e se portar como um servo de Deus,
como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Olha, isso não serve para mim. Essa música eu não ouço, essa palavra eu não falo, esse lugar eu não vou. Precisamos ter ousadia para confiar em Deus. Porque é muito bonito o Salmo 23, mas viver ele não é fácil. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Ousadia. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem, eu confio no Senhor. Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu confio no Senhor. Todavia eu espero no Senhor. Ousadia. Ousadia para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho com intrepidez. Os apóstolos, meus irmãos, fizeram isso no seu tempo. Olha, disseram para eles, vocês vão se calar, vocês não vão pregar. Eles falaram, nós vamos continuar pregando, porque importa obedecer a Deus e não aos homens. Ousadia. Eu e você precisamos viver ousadamente. E quando nós, diante dessa palavra, meus irmãos, confiamos plenamente no Senhor, nós também vivemos ousadamente. Como é que você está vivendo hoje, meu irmão? A ousadia é o que marca a tua vida ou a covardia? Que você, em nome de Jesus, possa deixar de lado toda a covardia e passar a ser ousado em nome do Senhor. A última atitude que nós temos aqui, meus irmãos, versículo 36 até o versículo 39. Apenas, primeiramente, o versículo 36. Vamos ler todos juntos esse versículo? Versículo 36. Vamos ler. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte e ao diretor. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Observe, meus irmãos, o que Paulo está falando aqui. Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Eu falei sobre confiança, eu falei sobre ousadia, mas eu preciso falar também, meus irmãos, sobre vigilância. Você não pode baixar a guarda. Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes a gente acha que nada vai nos atingir. Bom, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está do nosso lado. Não tem tribulação, não tem angústia, não tem problema, não tem nada. O Senhor é comigo, eu sou mais do que vencedor. Então, cuidado. Cuidado. Esse texto aqui, meus irmãos, e esse versículo em especial, está me chamando a atenção exatamente para isso. Deus está dizendo, olha, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas. Imagine a ovelha indo para o matadouro. Qual que é a expectativa dela a não ser morrer? Paulo diz, assim também somos nós, por amor a Cristo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Meus irmãos, vitórias virão com toda certeza. Momentos felizes virão com toda certeza na nossa vida. Você vai experimentar, e como tem experimentado já, muita coisa boa. Mas virão dias difíceis. Virão noites escuras. Virão momentos de dor, de sofrimento. E você precisa se preparar para tudo isso. A vitória de hoje não significa a vitória de amanhã. A vitória de hoje é a vitória de hoje. Cuidado, para que você não pense que, porque venceu hoje, está garantido a vitória da semana inteira. Não é assim que funciona. Olhe para a vida. Dizem, meus irmãos, que aquelas pessoas que morrem, por exemplo, afogadas, geralmente quem são? São aqueles que sabem nadar. Você vai na praia. Eu sou um daqueles que morre de medo de água. A possibilidade de um problema de afogamento vai ser
bem mais difícil, porque nem perto da água eu chego até um limite ali. Agora, quem sabe nadar, você vê, está lá no fundão, né? Confiante, tranquilo. E aonde acontece os afogamentos, não é? Exatamente com essas pessoas. Então tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado. Não pense que você está pronto. Não pense que você é imbatível. Nós somos entregues à morte o dia todo. O inimigo está aí e ele continua presente. E ele anda ao derredor. Satanás não nos respeita. Satanás não respeita a tua vida, meu irmão. Satanás respeita aquele que está em você, Jesus. Se tirar Jesus de você, por isso que nós precisamos estar na presença de Deus continuamente. Continuamente. Do contrário, meus irmãos, se nós nos afastarmos, se nós quisermos viver a nossa vida separadamente, achando que já nos bastamos, que somos nós que conseguimos, nós que alcançamos, nós que vencemos, cuidado. Cuidado, alerta, vigia. Hoje tem uma guerra, amanhã a guerra virá novamente. Guerreamos o tempo todo, guerreamos contra o mundo, guerreamos contra a carne, guerreamos contra o inimigo, Satanás. Somos entregues à morte o dia todo. Essa é a realidade para a qual o texto está nos chamando também. E para a qual eu preciso entender esta noite, que eu preciso então viver uma vida de constante vigilância. Quem está de pé, veja que não caia. Existe, meus irmãos, uma oração de um puritano. E na oração, ele diz as seguintes palavras: quando tu quisestes me conduzir, eu tomei o controle da minha vida. Quando tu quisestes me governar, eu me dirigi a mim mesmo. Quando tu quisestes cuidar de mim, eu me bastei a mim mesmo. Quando eu devia depender das tuas provisões, eu me abasteci de mim mesmo. Quando eu devia me submeter à tua providência, eu segui o meu desejo. Quando eu devia estudar, amar, honrar e confiar em ti, eu trabalhei para mim mesmo, falhando e corrigindo as tuas leis para que elas concordassem comigo. E no lugar da tua, busquei a aprovação dos homens. Eu sou por natureza um idólatra. Senhor, meu maior desejo é levar meu coração de volta a ti. Convença-me que não posso ser o meu próprio Deus, ou me fazer feliz a mim mesmo, nem ser o meu próprio Cristo para restaurar a minha alegria, nem ser o meu próprio Espírito para me ensinar, me conduzir e me dirigir. Ajuda-me a ver que a tua graça age por meio da aflição providencial, para que quando o meu dinheiro for Deus, tu me jogues para baixo, para que quando os meus bens forem meus ídolos, tu os faças voar para longe, para que quando o prazer for tudo para mim, tu o tornes amargo. Afasta-me do erro do olhar, da curiosidade do ouvido, da avareza do apetite, da luxúria do coração. Senhor, mostra-me que nada destas coisas pode curar uma consciência ferida, sustentar um esqueleto cambaleante, segurar um espírito desviante. Então leva-me para a cruz e me deixe lá. Que essa oração possa ser a minha oração e a tua oração nesta noite. Que o Senhor nos leve à cruz e nos deixe lá. E lá a gente aprende a confiar. E lá esse espírito de ousadia vem sobre nós. E lá a gente entende que precisamos vigiar o tempo todo. Estarmos alertas, atentos até o dia da volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que o Senhor assim nos abençoe e aplique essa palavra ao nosso coração. Amém?